Hoje, infelizmente, o assunto que eu vou trazer é um pouco mais sério e não tem nada a ver com literatura e também não com filmes de terror e suspense. Tem a ver com o terror da vida real e uma demonstração do quanto a gente falhou enquanto sociedade. É um vídeo que eu achei necessário fazer num momento muito emblemático, com uma notícia que ficou guardada em mim de uma forma muito pesada e que eu precisava falar com você sobre isso para a gente pensar um pouquinho dos passos que nós estamos dando. Então, antes de iniciar esse vídeo, eu peço que você se inscreva nesse canal, você é muito importante por aqui, curta e compartilhe com seus amigos. Principalmente aquele amigo que você acha que é necessário que ele ouça aquilo que a gente vai conversar hoje. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca. E hoje o nosso assunto é um assunto muito pesado, para se dizer no mínimo. Uma notícia chocou todo o Brasil e deveria chocar muito mais, um acontecido que ocorreu em Florianópolis, em Praia Brava, que é o caso do assassinato do Orelha, um cão comunitário. Assassinato esse que chocou não só por ele ser um cachorro inocente, mas pela violência que foi cometida por adolescentes de classe média alta, e violência esta que é tão pesada que eu acredito que eu nem preciso falar aqui. Lendo as notícias do caso, lendo como as coisas aconteceram, ficou um nó na minha garganta. E eu fiquei pensando de que forma eu poderia trazer esse assunto para abordar com vocês, porque eu acho que a gente precisa falar sobre esses assuntos para que tenha notoriedade e que as pessoas culpadas pelo crime sejam, sim, culpabilizadas de maneira correta na justiça, sejam os pais ou sejam os adolescentes. Mas eu achei injusto trazer um livro que falasse sobre cachorros ou qualquer coisa da cinematografia, porque eu acho que o assunto ele é sério e não abre espaço para uma conversa que eu possa trazer algum outro assunto no enfoque de toda essa crueldade. O porteiro que gravou o vídeo onde estava acontecendo essa violência toda foi demitido. Num caso completamente emblemático, que inclusive a própria juíza era amiga dos pais de um desses garotos, ou de um dos garotos, afinal foram 4 meninos, e também, infelizmente, esse caso ainda teve mais repercussão no sentido de que os pais tentaram a todo momento abafar esse caso, os pais, os tutores legais, e isso acabou implodindo. Até há conversas de que a síndica do prédio onde esse porteiro que gravou trabalhava também era amiga ali de uma dessas famílias que eram influentes em Florianópolis. Por isso que o coitado do rapaz foi demitido, o vídeo foi apagado, mas graças a Deus ele já tinha saído de alguma forma para a mídia e foi conseguido reconhecer o rosto desses adolescentes que cometeram esse crime. 2 deles, inclusive, que estão agora na Disney. Isso é um absurdo sem palavras. A violência foi tão grande e tão perversa que mesmo o cachorrinho Orelha chegando com vida nos veterinários, ele infelizmente faleceu. E outro cachorro que eles também tentaram cometer violência afogando esse cachorro fugiu. Outro caso que eu quero lembrar para vocês aconteceu no Paraná, onde um menino de 9 anos entrou no que era chamado de fazendinha, que era um lugar aonde as crianças iam ali para ver como os animais viviam, tinham coelhos, tinham hamster, um lugar que era para ser mesmo um convívio ali com a empatia e com os animais, só que esse menino entrou num domingo, que estava fechado, menino de 9 anos, e acabou matando 23 animais. De uma forma também violenta, de uma forma também brutal. Para mim, esse é sinal do quanto a gente falhou enquanto sociedade. Eu peço até desculpa, porque esse assunto mexeu comigo muito mesmo, mas isso mostra como a gente falhou enquanto sociedade, mas a gente tem alguns pontos em comum nessa história, e não é a classe social. O menino de 9 anos não era de uma família rica e influente, e ao contrário do que se imagina, pressupõe que ele esteja ali com tratamento psicológico ali, e todo amparo que é necessário, afinal ele tem 9 anos, mas mesmo assim tem certa responsabilidade que pode e deve ser caída sobre ele e sobre a família. O que é claro para mim é que a violência aconteceu em um gênero que é o masculino.
Eu vi um documentário que eu acho muito importante, e eu acho que a minha contribuição para esse caso é chamado The Mask You Live In, ou A Máscara que Você Veste, que fala sobre essa hiperviolência masculina. Documentário este que é antigo, é tratado na realidade norte-americana, e ele vai passar por várias frentes. Ele vai passar desde a educação infantil até ensino médio e, por fim, a prisão, tentando fazer com que nós entendamos o porquê os homens são muito mais violentos do que as mulheres, isso desde criança. A gente tem o caso do menino de 9 anos, a gente vai ter o caso agora desses adolescentes que devem ter 16, 17 anos, não é à toa que não foram responsabilizados legalmente, porque no Brasil 18 anos é o período em que você passa a ter responsabilidade pelos seus atos de maneira judicial, no sentido da prisão. E tem diversos outros casos, não só de violência contra animais, mas violência contra a mulher, que a gente bateu o recorde de feminicídio no ano passado, e aí no início de 2026 nós já temos casos gritantes e absurdos que chega a ser assustador do quanto é a violência masculina em relação a todos os gêneros. A população carcerária brasileira tem seu ápice também no gênero masculino. Há muito mais homens presos do que mulheres. A violência cometida de maneira física ou por arma de fogo também vem do gênero masculino, com porcentagens gritantes. E sabe o que também é gritante? Quando há qualquer violência cometida contra mulheres, contra crianças ou contra o que for, e essa violência é cometida por um homem, há outros homens reivindicando o papel do seu clã e tentando proteger esse homem com justificativas que são bem absurdas. Dizendo coisas como, ele é tão novinho, como foi o caso do Pedro do Big Brother Brasil agora, que assediou uma mulher num programa onde é considerado o programa mais vigiado do Brasil, e mesmo assim ele pegou no rosto de uma mulher e tentou fazer com que ela o beijasse. Num assédio sexual que é tipificado por lei, e mesmo assim há comentários como, mas ele é um menino novo, ele tem muito que aprender. Mas não foi bem assim. Quando uma mulher ela fala sobre um caso de assédio, ela é levada como culpada e não como a vítima. Há diversos comentários, não só de homens, mas também de mulheres, mas majoritariamente de homens, tentando justificar o crime, tentando dizer que a denúncia é falsa, tentando dizer que é muito mais perigoso ser homem no Brasil do que ser mulher. Então, nesse sentido, as mulheres estão mais amparadas, quando na verdade a violência que os homens sofrem também são cometidas pelos próprios homens. Homens assassinam homens e mulheres e animais. Então a gente tem que ter um start. Eu acho que esse documentário, pelo menos, me deu um start há muito tempo atrás para pensar de que forma a gente cria uma geração violenta, de que forma desde criança os impulsos violentos são levados para o homem, quando a gente dá arminha de brinquedo, quando a gente expõe crianças e adolescentes a redes muito violentas, quando a gente impulsiona esse jovem ou essa criança a não chorar, a não expor seus sentimentos, a ser duro, quando a gente qualifica papéis de gênero de maneira muito estrita, dizendo não, homem não faz isso, mulher faz aquilo, quando a gente cria esse ambiente de opressão, esse ambiente onde o homem se sente como dono de tudo e todos ao seu redor, inclusive dos corpos, isso faz com que a geração que está chegando seja tão violenta quanto a geração que já foi, ou seja mais violenta ainda. Quando se mostra um caso onde meninos se sentem blindados pela sua elite econômica e se sentem blindados e se sentem donos, não só do porteiro que perde seu emprego, mas da vida de um animal, isso demonstra o quanto nós estamos falhando enquanto sociedade. Esse vídeo não é uma divulgação para o meu canal, muito menos uma divulgação para esse documentário. Esse vídeo é mesmo para uma reflexão minha agora, para o futuro, para que eu possa rever, para que eu consiga sempre me lembrar o quanto a gente falha enquanto sociedade, mas enquanto a gente pode mudar enquanto sociedade. E como que se muda uma realidade tão violenta, revendo a criação. Eu, como professor, revendo aquilo que eu posso fazer dentro de sala de aula, você como pai, como mãe, vendo o que seu filho está consumindo na internet, se é um conteúdo violento ou não, e de que forma que você pode cortar esse consumo violento.
também vendo que tipo de amigos o seu filho se cerca e vendo o comportamento do seu próprio filho, seja ele adolescente, seja ele adulto, seja ele criança. Se o comportamento tende para um lado mais violento, é necessário sim ajuda psicológica desde o início. É impossível que a gente viva numa sociedade onde um jovem e um adolescente cometam um crime tão cruel de empalar um cachorro vivo. É isso mesmo que eu estou falando para vocês. Empalar um cachorro vivo. Ou tratá-lo tanto a ponto de o corpo desse animal ser encontrado com um prego dentro da cabeça. Ou o caso do menino do Paraná, que os animais foram batidos nas paredes, explodidos. É absurdo pensar que uma geração dessa, a gente ao invés de pensar que há um problema e é necessário ser resolvido, a gente tentar premiar essas pessoas que cometeram esses atos ou tentar evitar falar do assunto como um grande elefante branco na sala. O caso dos pais e tios desse caso último do cachorro orelha, que foi tão severo a ponto de que eles vão ser levados à justiça não só por omissão, mas por tentar interferir na investigação. Seja interferir pelos seus contatos próximos com a juíza, seja interferir ameaçando o porteiro que gravou o vídeo, fazendo com que ele apagasse o vídeo no celular e depois fazendo com que o coitado fosse levado à demissão. Então isso demonstra o quanto a nossa sociedade falha quando a gente precisa enfrentar nossos problemas e entender que não, indiferente se é meu filho, se é meu irmão, se é meu amigo, é necessário a gente se manifestar. Um crime violento desse era para que esses 4 adolescentes, imediatamente após o ato criminoso, estivessem entregues à polícia e estivessem pagando por seus crimes. E não sendo escondidos ou premiados com viagens à Disney para viver bem felizes, como a boa elite velha faz. Esse é um vídeo que é doloroso a fazer. Eu tenho o Antônio Caco, que é o meu gato, que é a paixão da minha vida. Tenho vários animais na minha casa, de gato a cachorro. E é doloroso, inclusive, ver uma pesquisa dizendo que nós nos sensibilizamos muito mais com mortes de animais do que mortes de humanos, e é compreensível, porque o animal é inocente, assim como uma criança. Você pensar que um animal que não faz mal a ninguém, um animal que não tem a racionalidade para entender a violência como a gente tem, que não tem a racionalidade da desconfiança. O cachorro-orelha era um cachorro comunitário que ele ia com todas as pessoas. Você chamava ele, ele vinha para carinho. Eu tenho cachorros comunitários na minha rua. Eu tenho inclusive um cachorro que ele vem comer no portão da minha casa todo dia e não entra. Mas que toda vez que eu passo, ele vem até mim. E pensar que algo tão violento pode acontecer com ele, como aconteceu com a orelha, é algo tão doloroso e acontece todos os dias. A violência animal acontece todos os dias, os maltratos acontecem todos os dias. Se você tem contato com uma ONG de defesa dos animais, você deve saber isso. E a violência do gênero masculino acontece todos os dias. E esse vídeo não é para relativizar, dizer que, nossa, mulheres não cometem crimes, mulheres não são violentas, mas para que a gente analise o porquê a população carcerária brasileira é em massa masculina, o porquê violências físicas e com armas de fogo são em massa do gênero masculino, o porquê homens matam tanto mulheres quanto homens, o porquê no Brasil do ano passado houve um ápice de feminicídio. É a gente entender o que está acontecendo. A gente sempre tem esse diálogo de nós estamos criando uma nova geração, essas crianças de hoje serão o futuro. O que nós estamos fazendo com o nosso futuro? Porque esses jovens agora têm 17 anos, 16 anos. Eles eram o nosso futuro há pouquíssimo tempo atrás. Alguém não criou eles bem, ou a sociedade não criou eles bem, porque o futuro que nós estamos vivendo são das crianças que estavam há pouco convivendo com a gente. Esse menino de 9 anos era o nosso futuro, dessa ideia idílica de um futuro melhor do que o passado, há pouquíssimo tempo atrás, há 9 anos atrás. Agora imagine que 10. Então, pensar o que estamos fazendo. Esse documentário, A Máscara que Você Veste, eu acho perfeito para a gente ter essa reflexão, para além da literatura de ficção, para além do cinema de horror que eu gosto tanto, para além de qualquer entretenimento. A gente precisa se informar e precisa se entender. Uma das preocupações do início da escola de Frankfurt, que é uma escola da sociologia, foi o porquê os alemães, enquanto sociedade, aceitaram o nazismo. Porque não foi só os nazistas lá da frente do fronte que viam acontecer o Holocausto.
O padeiro, o carpinteiro, o dono da lojinha da esquina, todos estavam sabendo, numa consciência coletiva do que estava acontecendo, e mesmo assim aceitaram. E a escola de Frankfurt vai para entender o porquê nós somos tão violentos e porquê nós aceitamos uma violência tão grande, que também é outro campo de pesquisa que você pode ali pesquisar e entender quais são as considerações que eles tiveram acerca disso. Mas nós sempre estamos tentando entender o porquê nós somos tão violentos. E tem vários livros, tem uma literatura muito vasta sobre violência, na sociologia muito mais, filosofia também. E eu acho muito importante essa reflexão da violência, mas eu acho mais importante ainda a reflexão nossa, enquanto indivíduos. Eu não preciso ser um acadêmico estudante da violência, não preciso ser um antropólogo, um sociólogo, um filósofo. Eu só preciso ser humano. E a violência pode acontecer em qualquer lugar. Na minha ação enquanto indivíduo, na ação do seu esposo, do seu filho, dos seus amigos, das pessoas que te cercam. Então o nosso papel enquanto sociedade que quer algo melhor, um futuro melhor, não é só a denúncia. É tentar minar essa violência sempre. Como falei, o Demaskill Levine vai dar seus passos do que pode vir a ocorrer para uma sociedade melhor, mas o que eu falei do início também fica em consideração. Essa exposição à extrema violência, o modo como a gente faz com que o homem se sinta dono e com posse de tudo e de todos, e o modo de como nós, enquanto sociedade, relativizamos os crimes que ocorrem, sempre em benefício do agressor, sempre em benefício dos assassinos. Casos como o dos animais são um dos únicos casos onde você dificilmente vai ver um comentário onde tem uma proteção a esses adolescentes. Mas qualquer outro crime, principalmente crimes sofridos por mulheres, você vê isso em comentários. E se você é uma pessoa que faz esses comentários tentando relativizar o crime, tentando falar, mas não tem nada demais, mas olha só que absurdo, geração mimimi, talvez seja a hora da reflexão. Porque esses micro-violências que ocorrem, essas micro-violências, principalmente em redes sociais, elas são um sinônimo de macro-violências que vão vir a ocorrer. Uma violência não se cria do nada. Não existe uma criança que nasce violenta. A não ser casos mínimos e ínfimos de psicopatia, a maioria dos violentos e das violentas também são pessoas do nosso dia a dia. São pessoas que estão por aí. Pessoas como eu e como você, que têm trabalho, que têm hobbies, que gostam de ler, que não gostam de ler. São pessoas que estão por aí. E são essas pessoas que, enquanto nós, enquanto sociedade, precisamos olhar. E, inclusive, se essas pessoas forem eu ou forem você. Se corrigir, se coibir, tentar ver suas expressões sociais de violência no dia a dia, tentar ver de que forma o seu falar é violento, de que forma o seu posicionar é violento. Tentar entender mesmo, porque isso não é uma coisa de direita, esquerda, centro. Isso é uma coisa que é humanidade. Isso vem muito antes da configuração brasileira de democracia, ou americana, ou seja lá qual sociedade que você escolha. Isso é humanidade. Então eu espero mesmo, do fundo do meu coração, que esse vídeo atinja e que abra um espaço de reflexão para você, assim como abriu comigo. E também espero que os comentários aqui embaixo abram esse espaço para a gente conversar, para a gente refletir. Se você tem alguma bibliografia para trazer e para aumentar mesmo o entendimento sobre a violência, comenta aí embaixo. Pode deixar link. Sejam documentários, sejam, sei lá, artigos, livros, comenta. É bom com que a gente se encha de conhecimento enquanto sociedade. Mas além de se encher de conhecimento como, sei lá, cientistas de cátedra, é necessário com que a gente haja. E é necessário agir para ontem o fim do ciclo de violência. Então, finalizo esse vídeo agradecendo a atenção de vocês por aqui. Peço desculpas se eu me emocionei. É um vídeo sem roteiro nenhum. Inclusive, todos os meus vídeos são sem roteiro. Caso você veja, eu falho bastante em muitos pontos. Mas esse vídeo é mesmo para que a gente não deixe esse assunto morrer. Casos como orelha e casos como qualquer tipo de violência têm que ser
falados, repetidos e escrachados, para que a gente, enquanto sociedade, a cada vez que abrir a rede social, não se depare com a vida maravilhosa lá do seu Instagram favorito ou do seu influencer digital que foi para Dubai ou sabe Deus para onde, mas se depare com a realidade da nossa sociedade violenta, com que a gente reflita e com que a gente tema mesmo pelo nosso futuro e precise entender que é ontem a ação. Então agora sim, fico por aqui.